Olá para você, está começando o conteúdo extra desta sexta-feira. Hoje é 20 de março de 2026 e eu tenho o prazer em receber José Carlos Araújo, o Garotinho. Deu Lima para Toninho, tranquilamente vai para o campo contrário, pediu bola Gil, é lançado, nas quebradas da direita, tá na dele Toninho pedindo devolução, Gil cruzou pelo alto, a bola passou por todo mundo, dominou Roberto, virou, tirou e entrou! Gol! Explodiu a dinamite em Mar del Plata. Roberto marca o gol do Brasil no cruzamento da direita. Ele dominou, virou um balaço lá no alto, no ângulo direito de Concília. Roberto com a camisa 20 faz essa galera vibrar aqui e em toda a parte do Brasil. Direita correu, se manda, vai embora, vai mais. Cafu pediu na devolução, ele deu cheguinho na meia, rolou bola, Rivaldo abriu, olha o Ronaldinho, pode marcar, tirou, entrou. Brasil! Brasil! Ronaldinho fenômeno! Valeu a deixa do Rivaldo! Abriu as pernas e o fenômeno com a salsa de mira na cabeça! José Carlos Araújo, muito boa noite. Como é trabalhar no rádio, este equipamento que ultrapassa gerações? Olha, desde garoto, meu sonho era trabalhar em rádio. Eu digo isso porque com 7, 10 anos, eu já jogava botão e transmitia jogo de botão, fazendo campeonato carioca. Eu tinha todos os times de botão, até o Canto do Rio, que na época fazia parte da federação. Eu jogava e transmitia. E continuou. Quando eu cheguei a 14 anos de idade, eu me apresentei na Rádio Roquete Pinto para fazer um programa de estudantes. Era Bandeirantes do Ar. A Rádio Roquete Pinto era da prefeitura, hoje ela é do estado. E aí, quem dirigia esse programa era a professora Maria de Lourdes Alves, que também tinha um programa de estudante na Rádio Nacional, quinta-feira, 4h30 da tarde, só que era ao vivo. O da Rádio Roquete Pinto era gravado. E aí eu me apresentei a ela, papá, ela gostou, e em pouco tempo eu era o chefe dos garotos locutores. E aí ela disse, você não quer fazer na Rádio Nacional? A Rádio Nacional na época era mais do que é a TV Globo como força de comunicação. Os grandes comunicadores, César de Alencar, Paulo Gracindo, Manuel Barcelos, as grandes estrelas, Calbi Peixoto, Marlene, Emilinha Borba, e aquele garoto com a fardinha do Pedro II, convivendo com todas as estrelas. Eu já amava o rádio, e o rádio para mim era o meu foco principal. Eu ia estádio com meu pai botafoguense, toda a família botafoguense. Eu ia estádio, ao invés de olhar o jogo, meu pai estava assistindo, me levava para convencer eu ser botafoguense. Garrincha jogando pra caramba e tal, e eu ficava de olho nas cabines de rádio, vendo quem era o locutor, quem era o narrador, as reportagens eu recortava, revista do rádio, Radiolândia, dos grandes locutores da época, que eram o Duvaldo Cosi, Jorge Cury, Valdir Amaral estava começando, e tinha também Orlando Batista. Esses eram os grandes narradores daquela época, na década de 50. O rádio transformou a sua vida como comunicador? Olha, o rádio vai continuar vivo, como sempre. Quando surgiu a televisão levou os maiores nomes do rádio para a telinha. Na época a TV era tudo ao vivo, até os teleteatros da TV Tupi eram ao vivo. E o rádio, que eu aprendi, eu me transformei em profissional com 15 anos. Meu pai era contador, chefe da contabilidade da emissora Continental Metropolitana. Eram duas rádios na Rua do Riachuelo, 48. E aí ele falou com Carlos Palu,
olha aí, meu filho faz programa de estudante e tal. Aí o Paulo, manda ele vir aqui. Aí eu fui lá e com 15 anos de idade eu estreiei como repórter. Ele me trancou num estúdio como esse, abriu o microfone, sentou na mesa, ele, Carlos Paulo, foi o maior repórter que o rádio teve até hoje. Ele já era moderno naquela década de 50, eu com 14, 15 anos e tal. Ele ligou o microfone e disse assim, narra um incêndio aí. Aí eu, da minha cabeça, eu como aluno do Pedro II, na Marechal Floriano, eu tinha presenciado um incêndio na Rua Visconde Inhaúma, de uma loja de tintas. Então eu comecei, alô ouvintes, estamos falando neste momento aqui da Rua Visconde Inhaúma, quase esquina de Uruguaiana, onde uma loja de tinta, loja tal, está pegando fogo, a polícia já chegou no local, isolou o ambiente, a população não pode passar, ninguém passa, então caos total no trânsito, e fui assim desenvolvendo durante uns 6, 7 minutos. Aí eu falou assim, para, precisa mais não, está contratado. Ah, cara, aquela época o salário mínimo era 1.200 cruzeiros. Eu fui contratado ganhando 100 cruzeiros por dia, ou seja, ganhava 3.000 cruzeiros. Era mais do que o dobro do salário mínimo do maior, que o salário mínimo menor era metade. Rapaz, aí começou a minha longa vida de responsabilidade, de garantir a presença do papá no fim de semana, no dia a dia. Meu pai estava desempregado, minha mãe não trabalhava, era do lar. E foi assim que eu comecei. E esse rádio, prestador de serviço, não vai desaparecer nunca, embora a finalidade dele às vezes não seja entendida por aqueles que dirigem rádio. Abrir o microfone tem que ter algo útil para você dirigir para o ouvinte, cara que está do outro lado, que é teu companheiro. O rádio é entretenimento? É, mas o rádio também é, e principalmente, prestador de serviço. Você está no trânsito, na hora do rush, está chovendo pra caramba, você não pode abandonar esse ouvinte com informações e utilizando principalmente esse ouvinte através do telefone para prestar serviço para toda a comunidade. Esse é o rádio que eu conheço, o rádio de utilidade pública e que não vai morrer nunca. E na sua avaliação, José Carlos Araújo, o rádio é um instrumento importante para a população e como ele foi transformado ao longo do tempo? O rádio como veículo, ele não desapareceu quando veio a televisão. Quando veio a internet, ele passou a ser um complemento para o trabalho de prestação de serviço. E o rádio não vai sumir. Ele ainda é o veículo que melhor vende a emoção. Por exemplo, quanta gente eu conheço, não é só do interior não, também nas grandes cidades, assim, pô Zé, eu prefiro ouvir o futebol pelo rádio do que ver a televisão. É porque você inventa? Porque você está mentindo? Não. É porque você vende uma emoção, como dizia o Nelson Rodrigues, as imagens do rádio são mais ricas do que aquela na televisão. Porque a primeira preocupação que o locutor tem é de posicionar a bola dentro do campo para cada receptor criar a imagem e a emoção, a entonação da voz mudar na medida em que a bola se aproxima da grande área, que vai entrar no gol. Então a tua voz também tem que variar de acordo com o posicionamento da bola. Esse rádio não vai morrer nunca e não morreu no mundo inteiro. Dentro da sua carreira, são vários eventos esportivos. Tem algum fato relevante ou até interessante que possa nos contar aqui dentro do conteúdo extra? Rapaz, olha, eu transmiti 13 Copas do Mundo. Vou detalhar uma curiosidade da primeira viagem internacional que eu fiz. Era em outubro de 69.
eu fui escalado em cima da hora, com 2 dias assim, para ir para a Romênia, fazer Portugal e Romênia, eliminatórias da Copa do Mundo, fazer Alemanha e Escócia em Hamburgo, eliminatórias da Copa do Mundo, Copa do México, a qual eu fui apenas para fazer o sorteio dos grupos em janeiro de 1970. E aí, eu nunca tinha viajado nem para o Uruguai, para a Argentina. Aí me colocaram num avião, com passagem Rio, Roma, Bucareste. Foi Rio, Roma, Bucareste. Aí eu fui para Bucareste, soltei lá, na Romênia, ela vivia num regime muito duro, muito fechado, de terno, gravata, eu magrinho, não tinha nem 1 ano de casado, me afastei da minha mulher, me afastei da minha família, senti muito, não tinha celular naquela época. E quando eu soltei na Romênia, eu não tinha hotel. Aí, caramba, mas a rádio me manda sem hotel, sem passagem confirmada, a partir dali nas conexões, que eu ia para a Alemanha, eu ia para a antiga Iugoslávia fazer Portugal e Iugoslávia, eu fui para vários lugares, depois eu fui para os Estados Unidos, fiquei 20 dias em Nova York comprando equipamento para então Rádio Mundial, que era uma rádio musical de grande sucesso, a mais ouvida, tudo AM, não existia FM. Eu peguei um táxi, soltei, não soltei na porta do hotel, logicamente, era uma avenida tipo Presidente Vargas dobrada, ao dobro. Soltei e com a mala, sem rodinha, sem nada, fui atravessar fora do sinal. Veio um guarda, apitou, me prendeu. Porra, aí eu falei em francês para ele que eu era jornalista e estava ali a trabalho procurando uma vaga no hotel. Tinha um hotelaço grandão do outro lado, que eu perguntei no aeroporto aonde estava hospedada a seleção de Portugal. Eu digo, eu vou chegar lá, pelo menos os caras vão me ajudar. Aí o cara disse assim, tudo bem, mas isso aqui não é campo de futebol para você atravessar assim, tá preso e tal. Aí ele ficou com pena de mim, eu com aquele malão sem rodinha, eu não falava romeno, mas romeno é um idioma latino, e algumas coisas parecem com francês. Então eu falei em francês, não vou naquele hotel onde está hospedada a seleção de Portugal. Cheguei lá no hotel, procurei um cara famoso da seleção portuguesa, um baixinho, chamado Simões, era o camisa 11, o antigo ponto esquerdo. Aí eu cheguei para ele e disse, pô, Simões, eu sou jornalista brasileiro, assim, estou sem lugar aqui no hotel, não tem vaga, só tem 3 grandes hotéis aqui. Ele disse, espera aí, vou chamar o empresário. O empresário Elias Zacur, que era um grande empresário e depois virou meu amigo, que ele era muito conhecido no Brasil, passou a ser muito conhecido no Brasil. Ele disse assim, me dá $10 e o teu passaporte. Aí eu botei o passaporte com $10, sentei no saguão do hotel e fiquei esperando. Olha, cara, depois de mais ou menos umas 2 horas, eu vejo despejarem um hóspede do hotel e o Zacur disse assim, está resolvido o problema. Aí, que beleza, eu vou subir com $10, subornando o cara lá do hotel que despejou alguém, não sei quem era. Aí eu subi. Quando eu subo, encontro sentado na minha cama um estudante querendo fazer câmbio negro. Meu Deus do céu, e agora, cara? Eu sozinho. Aí eu falei pro cara, ele achava que eu era italiano, magrinho, narigudo, terno e gravata com listras. Ele disse assim, mas era $1 valia 18 lei, que era o dinheiro da Romênia. Ele me pagava 40 lei por $1. Eu fiquei com medo de, pô, cara, eu não vou fazer, sai daqui. Fechei a porta e foi o detalhe mais curioso, com $10 arrumei uma vaga no hotel, graças à seleção portuguesa, e dali começou a minha luta, a minha cruzada na Europa pela primeira vez, e eu passei vários sufocos em vários outros países.
Estamos perto da Copa do Mundo. Será que enfim vamos comemorar o hexacampeonato? Qual é a sua avaliação? O Carlo Ancelotti foi uma boa escolha da CBF? O Brasil sempre é candidato ao título da Copa do Mundo. A única diferença é que a Copa do Mundo não é um campeonato. Quem conquista não é obrigatoriamente o melhor time, a melhor seleção. Porque tem a fase mata-mata. E no mata-mata é o pior. Por exemplo, o Brasil foi eliminado pela Croácia. O Brasil podia jogar outras 5 vezes com a Croácia e ia ganhar. Mas aquele jogo perdeu e foi eliminado. Mas o Brasil é sempre candidato. Eu acredito no trabalho do Carlo Ancelotti, até porque ele é mais respeitado pelo grupo do que os treinadores brasileiros. O currículo dele o recomenda e nós somos o único país no mundo que tem condição de formar 2 seleções, às vezes até 3, do mesmo nível. Eu aposto. O conteúdo extra desta semana fica por aqui. Agradecimento especial à equipe de assessoria do narrador José Carlos Araújo, diretamente da Super Rádio Tupi, no Rio de Janeiro. É isso que a vida tem de melhor, conhecer pessoas como José Carlos Araújo que contribuíram para a nossa comunicação. A todos uma excelente semana. Semana que vem tem mais aqui dentro do Conteúdo Extra. Tchau, tchau, pessoal. Foi um prazer entrevistar José Carlos Araújo, o Garotinho, nesta sexta-feira. Obrigado. Quando você grita entrou, a gente grita é gol. José Carlos Araújo, garotinho, eu me amarro em você. Cheguei! José Carlos Araújo, você é o cara e faz a gente torcer. Golão, 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 galera! O garotinho chegou. Cheguei!